Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quando o nosso Padre São José Maria, ele nos ensina a entrar no Evangelho, a estar ali de fato, ou seja, a ouvir, a entrar na cena, a sentir as pedrinhas da praia, a deixar a palavra nos tocar, podemos por vezes nos perguntar, mas como? Como ela pode nos tocar? É fato que eu tenho que conhecer um pouco do Evangelho para entender a lógica, aquilo que nosso Senhor está querendo me apresentar, a conhecê-lo mais, até esta disposição. Mas como eu posso trazer para dentro? Não só o de fora é que eu preciso ver, mas o para dentro. Os padres da igreja, eles nos apresentam como Santo Agostinho, São João Crisóstomo, Santo Atanásio, São Beda. Eles expressam a Escritura no modo vivencial. Assim que eles fazem teologia. Não fazem tratados soltos, sentando numa mesa e não. É diante da experiência, da oração, que se transformam nas pregações deles. Então eles apresentam esse modo de expressar, do ensinar aquilo que se tem nas passagens, daquilo que se expressa. Por exemplo, na passagem do cego, o ver, ver que o Senhor toca, ver que o Senhor o cura, ver que o Senhor, Ele se dá, que Ele está ali, que Ele se importa com o outro, que Ele vai até o outro, ver que Ele tem poder para aquilo, ver que Ele atrai, mas, ao mesmo tempo, também tem um sentido espiritual, um sentido alegórico, que nos toca, que nos penetra. É o que tem um sentido que vai além. Na mesma passagem, por exemplo, questionar, mas quem é esse cego? E ver que somos nós, que não vemos Cristo, que por vezes não vemos a verdade das coisas, mas é o meu querer, é a minha vontade, que eu estou na escuridão dos vícios, daquilo que eu estou apegado, eu estou com algum pecado, não consigo ver, mas que o Senhor toca, que o Senhor cura. E que cura é essa? A confissão que nos devolve a graça, que nos faz ver, que nos faz retornar para Deus. E diante disso, entender que assim devemos fazer este mergulhar naquilo que é dito, no aprofundar, no entrar na cena, estar ali, diante do sermão da montanha, sentado à brama e sentir o calor, não só, talvez não esses dias que está meio nublado, né? Então, mas sentir o calor, sentir o vento, a grama a qual tocamos, aprender a sentir o Senhor, a ver o vento. Não o vento de Cabo Frio, de São Pedro, que é incessante, mas talvez um vento um pouquinho mais diferente.
ver aquilo que o Senhor fala, entrar na parábola e ver o que naquilo me toca. Ver que no capítulo 6, ou seja, quase que a segunda parte do Sermão da Montanha, o Senhor, Ele expressa estes atos, deste ato de despojar-se, que se retrata em tudo, na esmola, nesse sentido de doação, na oração, no não fazer as coisas para o externo, no jejum, como demonstrativo aos outros, nesses sinais de renúncias de mim mesmo, das coisas, mas aprender a dar ao outro, aprender como essa expressão de amar a Deus e diante disso ver Deus no próximo, este ato de desapego, de tirar-se, entender que estas penitências que complementam a oração têm um porquê. Nosso Senhor nos indica as penitências, a esmola, as penitências corporais, como o jejum, pela nossa condição. Porque por vezes estamos apegados a coisas, a pessoas, temos a comodidade, a vaidade, são esses frutos do pecado que vão se enraizando em nós. E diante disso é necessário que arranquemos, e arrancamos com a força que as penitências nos dão. Elas vão nos fortalecendo. Por isso eu falava aos jovens que essa boa academia do Senhor. No primeiro domingo da Quaresma, nosso Senhor nos dá este exemplo. Ele expressa isso. Nosso Senhor vai para o deserto. São Lucas expressa bem, dizendo que é movido pelo Espírito Santo, que ele vai para o deserto e é tentado. Mas São Mateus coloca ênfase. Ele é conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado. E ele o faz para nos ensinar, para nos mostrar como ele vence. Ele o faz, diz logo depois, jejuando 40 dias e 40 noites. E ainda assim depois é tentado diante dessas raízes mais profundas que atingem diretamente o homem. O prazer, o ter e o poder. Nosso Senhor, ele é tentado, ainda que buscando este fortalecimento, para mostrar a nós que a gente não é o rei da cocada preta, sou só eu que sofro. Eu não sou o último pequi de Goiás. Isso só acontece comigo. Eu não sou a última Coca-Cola do deserto. Porque só eu? A gente tem que entender que o rei da cocada preta é o rei da cocada que queimou. Tá bom, não? O último pequi de Goiás é aquele que ficou e já estragou. O último biscoito do pacote é aquele que está mais esmigalhado que não serve para nada. E a última Coca-Cola do deserto está quente e sem gás, ninguém gosta. Tem que ter algo diferente. Não é só eu. Nosso Senhor passou por isso para nos mostrar exatamente isso. Eu estou dando um exemplo. Eu passei por tudo isso, eu quis passar por tudo isso para te ensinar. Vai acontecer.
Nosso Senhor mostra essa sua generosidade. Porque isso não acontece só no início da sua vida pública, acontece também no final. O Getsemane, ele está ali, está sendo tentado. E ainda assim está em oração. Nosso Senhor, tentado no deserto, tentado na sua paixão, Ele expressa o seu amor. Porque é bem claro, São Lucas, quando apresenta ao final das tentações do deserto, que não é só ali, mas que o demônio se retira para vir na ocasião oportuna. Alguns colocam no tempo oportuno. Às vezes a gente vence e acha, pronto. Não. Vai ter um retorno em momentos oportunos, diante das brechas que damos. Não que nosso Senhor tenha dado brechas, mas diante daqueles momentos aonde tem-se um desafio que se apresenta vulnerável. Nosso Senhor aceita, nosso Senhor quis passar por tudo isso por amor a nós, mas para nos ensinar a fugir destes detalhes, destes momentos, a sabermos como sair disso. E como Ele nos ensina? Ele nos ensina a aprendermos a abraçar a mortificação, a ter uma vida mortificada. Que o mundo apresenta justamente o contrário. Se a gente for ver, o mundo adora o aparecer. Eu tenho que ser visto. Eu tenho que exibir. É vaidade. A mais arraigada vaidade, que é eu tenho que mostrar, porque senão o que vão pensar de mim? E a gente não vê o quanto isso é morrer. Esse narcisismo do viver para si, se voltar para si mesmo. E aquilo que acontece com Narciso é um exemplo mais claro. Se prendeu à possibilidade de e nunca chegou lá. Se voltou para si mesmo e morreu. Quando nos voltamos, nos prendemos a essa vaidade, morremos. É isso que o mundo nos oferece. E além disso, o prender-se àquilo que é fácil, aquilo que é cômodo, ao prazer mais superficial. Tudo está no sensível. Só vermos como é que o mundo está hoje. É tudo sensível. Você passa por uma pessoa, não dá bom dia, pronto, a pessoa entra em depressão. Ai, fulano não ama. Meu Deus, só não deu para dar bom dia. Você atrasa 5 minutos para falar oi, acabou. O mundo... Mas, gente, espera. E a gente vê o quanto essa coisa superficial, a pessoa vai se convertendo em objeto. E vai vendo essa morte, esse definhar nas coisas. Porque diferente do que São Paulo fala aos romanos, essa esperança no mundo, ela é falha. Ela decepciona muito. A esperança de Deus, não. É aquilo verídico que vemos no capítulo 5 de Romanos. A esperança em Deus não decepciona. Nosso Senhor mostra exatamente o que nos encaminha, nos direciona, e a esperança dele não falha. Mas a no mundo, essa daí é altamente falhável. Falha que é uma beleza. Decepciona mais do que qualquer coisa.
A gente tem que ser diferente. A gente vê que nosso Senhor apresenta isso logo ao início da sua vida pública, mostrando essa sua vida já mortificada. Em primeiro lugar, ele vai para o deserto. Ai, uma coisa tão simbólica. Não, é deserto mesmo, meu filho. Um lugar quente, sem água, um calor miserável, a areia queimando no olho, a luz na sua cara, você ficar quase cego. É assim mesmo que é o deserto. Não é uma coisa simbólica, é um lugar de encontro com Deus. Não é um lugar de mortificação. O Senhor passou calor, sede. E além disso, esse ato de despojamento, sede, fome, andar naquela areia fofa para um lado e para o outro. Anda 5 quilômetros na areia da praia aqui. No deserto é pior. Aqui ainda tem água que deixa o negócio madurinho. Então, é mortificante. E além disso, ele é despojado. Vocês imaginam o nosso Senhor levando uma mochila, bolsa, 5 sacolas para o deserto para andar? Não, porque tem que ter aquela reservinha de dinheiro, porque vai que passa, não sei quem está com sede. Não, o Senhor não levou nada. Você não imagina o Senhor levando uma de tralha? Ele caminha no deserto. Ele, despojado. Esse é o sentido. A gente tem que aprender a entrar no Evangelho e imaginar nosso Senhor no deserto. No calor, na aridez, diante da secura. Aquele ar quente. Não sei se alguém já foi em São Gonçalo, né? É parecido com o convento de lá. Então, assim, entender que nosso Senhor, Ele aconselha a mortificação para isso, para esse ato de sair de nós. E os santos continuaram neste mesmo sentido. Imaginemos, por exemplo, São Francisco. O hábito é um ato de mortificação, não é uma coisa bonita e simbólica. Ai, porque assim, por causa dos passarinhos. Não, ele é uma pessoa pobre, desprovida. O hábito é o símbolo da pobreza. Porque não tem o hábito da Nike, o hábito da Adidas, o hábito da Lacoste. Não, existe o hábito que é esse ato de despojamento. Não é de marca. E além de tudo, é quente, é uma mortalha. É um ato de sair da imagem. Não querer ficar posando. Não é para os outros, é para mim. Além disso, extremamente mortificado. Usava silício, disciplina. Passava noites em oração. E esse era São Francisco. Não era dos passarinhos. Essa imagem superficial que pintam hoje. Era um homem de oração, de vida mortificada, de estar com Deus. Vemos também, por exemplo, São Tomás More. Se pegarmos e conhecermos a sua história, ele era só o chanceler do rei, ou seja, na Inglaterra, o rei mandava e depois ele. Depois do rei, ele era a pessoa mais importante da Inglaterra, mandava e desmandava em tudo. Tinha aquelas vestes reais, não sei o quê. Tá certo, na Inglaterra precisava, até porque era frio pra caramba, né? Então dava um calorzinho melhor. Mas por baixo, ele vestia uma camisa de silício, que pinicava.
de uma vida mortificada, de oração. Esse sentido. Os santos faziam isso, se mortificavam. Eram homens de oração, de penitência. São José Maria, o mesmo. Qualquer biografia de São José Maria mostra quanto de mortificação que ele fazia. Ao ponto dele expressar em Caminho, no ponto 172, isso. Se não te mortificas, nunca será alma de oração. Depois, também no ponto 82, primeiro oração, depois expiação. Esse ato de mortificar-se. Oração e mortificação andam sempre juntas. Não tem como separar. Uma alma que reza é uma alma que se penitencia. Porque é necessário a mortificação do corpo, dos sentidos, do esvaziamento de si, do saber-se nada, para se preencher de Deus. E por isso andam juntas. Padre, então agora eu tenho que usar silício o dia inteiro, usar disciplina. Não. Ninguém está dizendo isso. Até porque as penitências mais pesadas se requerem um diretor espiritual que te conheça profundamente para dizer isso sim, isso não. São José Maria, com os diretores dele, era até difícil, porque ele queria fazer 1 bilhão de penitências e o diretor tinha que falar, não, pera. Não, mas o burrinho precisa. Eu falei, mas com esse tal de penitência, o burrinho morre. Mas é uma pessoa mortificada. Então, tais mortificações com o diretor. Nunca sem o diretor. Porque é necessário, em primeiro lugar, saber mortificar-se. Esses atos de mortificação podem ser alimento para a vaidade. Por isso o diretor sabe a medida. Depois, saber se é capaz de suportar. Às vezes a pessoa não suporta aquilo. E vai definhando, vai ficando doente, porque não sabe como se utiliza, como se faz, qual a medida para se fazer. E nem tem essa possibilidade. Tem que saber. Isso é o diretor, que vai mediar as coisas. Mas eu posso sim ser uma pessoa penitente. O que fazer para ser isso? Ter estes hábitos? Aprender as pequenas mortificações. Ter pequenas mortes. Por exemplo, comer bem pouquinho ou cortar aquilo que eu gosto. Aquele doce. Aquela comida assim, nossa, mãe, não come. Mas está aqui. Tá bom. Não come. E comer aquilo que não gosta. Aquela salada, aquela coisa. Tem nada. Aquilo ali é muito ruim. Come. Tira o que gosta, coloca o que não gosta. Gelé é amargo, não gosto não. Isso aí. Além disso, outras. Tá certo que esses dias estava calor e banho frio, não estava sendo mortificação não, mas tomar. Sair do. Adoro aquela água quentinha. Não, corta. Aprender a aceitar a contrariedade, aprender a fazer silêncio, recolher-se. O modo de vestir, simples, modesto. Converter isso. Mas eu adoro aquela. Simples. É para apagar-se.
Não precisam te enxergar a 15 quilômetros de distância. Simples. Não precisa ter aquela maquiagem que parece que você vai para uma festa de casamento só porque você saiu para comprar pão. O básico, o mínimo, ou não ter. O natural. Saber despojar-se dessas coisas. São pequenas mortificações e têm imenso valor. Porque as pequenas mortificações têm muito mais valor do que as grandes. Porque as pequenas se fazem habitualmente. As grandes, hoje eu vou fazer. Nosso Senhor prefere quem o ama pouco todo dia do que quem tenta expressar que ama muito num dia só. Deus não olha somente as obras. Ele olha o coração, a disposição. Certa vez me disseram que o homem que mais demonstra amor é aquele que demonstra amor nas pequenas gotas do dia a dia e não uma vez ou outra. Como estou falando para moças, então fica mais, né? Imaginemos que o marido de vocês, no dia do casamento, vai lá, entrega um buquê de rosas, aquela coisa imensa, e os outros 364 dias do ano, oi. Agora imaginemos a posição oposta. Todo dia, uma rosa, ao longo dos 365 dias do ano. Demonstrou mais amor do que o outro, né? O pequeno, todo dia, demonstra mais do que aquilo que parece grande, uma vez ou outra. Esses atos de mortificação são assim para o Senhor. Eu me esvazio todo dia por Ele. É isso. E além disso, as penitências passivas. A gente tem que entender o que são penitências. São atos aonde eu aprendo a esvaziar-me, desapegar-me para estar com Ele, unindo-me a Ele. É isso que são penitências. As penitências, elas podem ser ativas, aquilo que eu proponho para mim, diante de um fim específico. Não vou comer chocolate. Você está desapegando de um ponto. Vou comer salada que eu não gosto, apesar de engordar. Todo mundo sabe que a salada engorda, basta ver as vaquinhas. É um ponto. Vou tomar banho frio. É um ponto. As penitências ativas agem desta forma. As passivas não. As passivas são aquelas que Deus escolhe me dar, por amor. As penitências, esses atos impositivos do Senhor, são atos que são gestos de amor. As ativas meio que preparam para que a gente possa aceitar as passivas. As passivas, elas trabalham todo. São as contrariedades, é aceitar uma humilhação, é aceitar uma doença, é não ficar reclamando diante de uma dor, é diante de uma perda, de ficar naquelas lamúrias intermináveis. É a dor. Mas aprender a sofrer em Deus. Certa vez, me lembro de um padre dizendo: já imaginou? Sabe aquela pessoa muito boa, muito caridosa, que em determinado momento da vida pegou uma doença terrível, extremamente cruel, dolorosa,
Por que você acha que Deus permitiu aquilo? E respondia: por amor. Esta penitência passiva para purificar aquela pessoa inteiramente, porque nosso Senhor tem pressa de estar conosco. Ele não queria que aquela alma passasse pelo purgatório e ele tivesse lá que ficar esperando até ela se purificar. Ele quer ela agora. Então já purifica aqui, para que ela depois possa estar mais rapidamente com Ele. É por amor. Nosso Senhor, quando envia uma penitência passiva, uma dor, uma doença, uma contrariedade, uma humilhação, é para nós um ato de amor, porque a gente se esvazia e pode estar mais com Ele. Esse é o grande valor das penitências passivas, esses atos de amor intenso do Senhor. Esses atos que nos levam a este desapego, a sair das coisas, a ter este esvaziamento, a querer controlar tudo, a mandar em tudo, ao ter ciúme disso. Conheço uma pessoa que me dizia, certa vez, quando tinha apegos, o marido, sei que, achava que tudo ia perder, aquela coisa, queria ter o controle, saber que ela chegava, que ela saía, entrar na cômodo, ficar. Mas como foi bom quebrar, diante de uma mudança que teve na vida deles, mudar, a fez crescer, a confiar, a amar mais. Também nós precisamos saber quebrar isso em nós. Estes apegos, este ato de querer controlar, esse não, tem que estar aqui, isso, tem que fazer aquilo. A desapegar-se. Deus nos envia isso, porque senão sufocamos o outro. Certa vez com uma pessoa, me dizia o quanto um casal é infeliz por causa de apegos. Sufocava um ao outro. Querer controlar, isso aqui não pode sair, tem que estar assim, e fazia com que o outro pecasse. Porque tinha que mentir, olha, não, está acontecendo isso aí em casa. Não, porque a esposa estava, tem que chegar, tem que ir para casa, tem que não sei o quê. E o marido, olha, está tarde, tem que fazer assim, tem que fazer assim. E é um definhando. Por apego. Não só em relação a um ou outro, mas vários outros apegos. Quantos se apegam aos filhos e vai definhando. Coloca como quase que essência. Porque não, porque eu amo meu filho, não sei o que. Deus te confiou um filho, não um cachorro, para você ficar mandando ele. Aprender isso, esse ato de desapegar-se, aprender a amar. Por isso, nosso Senhor nos dá um modelo de oração, de mortificação, de desapego. A Virgem Maria, ela nos ensina a estar com Deus. Aquele que ela mais amava era seu filho. Deus. Mas sobre até mesmo desapegar-se. Num bom sentido, claro, não desapegou de Deus, mas sabia que a missão dele era dar-se aos outros. E com ele esteve em todo momento, nas alegrias, nas dores. Se nosso Senhor é generoso diante da sua doação, diante da sua vida mortificada, a Virgem Maria também não é. Se doa, se entrega. Por isso, acorramos a ela, para que ela nos ensine
a ser assim, a aprendermos a nos unir a Deus, a ser para Deus e nos despojar de nós, do mundo, das coisas, para não só estar com Ele, mas estar nele, nos unirmos verdadeiramente ao Senhor. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.